Fala, meu povo! Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês, sejam todos bem-vindos. Correção do nosso simulado de número 13 aqui. E para você que procrastinou por muito tempo, a gente já bate aqui perto de 150 questões, né? Porque cada simulado tem 11, a gente tem os simulados extras e crescendo e subindo. Então não dá aqui para a gente deixar para depois muito fato, muito conteúdo. Quanto antes você retomar, você revisar, colocar no seu ciclo de estudo melhor. Bora comigo então? Primeira coisa, deixo aqui os nossos canais nas redes sociais. Aproveita, faça aquela foto bonita assistindo a nossa aula. Compartilha aí com a galera, me marca no Instagram. Isso ajuda a impulsionar muito o nosso conteúdo. É sempre motivo de alegria. Simulado de número 13 na área, eu começo com a questão número 1. As denúncias envolvendo Saul Klein e o pai Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, motivaram duas organizações não governamentais a protocolarem uma ação civil pública. E aí eu já lembro vocês que aqui, para esse tema, é uma ação inédita. Em 2021, pedido 100 milhões de indenização por dano moral. Bom, essas denúncias elas já vêm de algum tempo. Em 2022, a gente viu o tema mais uma vez ganhar destaque. E aqui são várias possibilidades de questões, né? Primeiro, a banca pode perguntar qual a empresa que aloja, né? Enfim, porque Casas Bahia é conhecida nacionalmente. Segundo, a banca pode ir nesse fato inédito de se tratar de uma primeira ação civil pública para esse tema. Lembra que o ineditismo sempre soma muito, tá? Bom, aí você vem, as denúncias envolvem o quê? Desvio de verbas no BNDES, atos racistas e homofóbicos, trabalho análogo à escravidão, rede de tráfico de drogas? Não, gente, envolve aqui casos de assédio sexual e até no caso do pai, o Samuel Klein, a denúncia de exploração sexual infantil. Então, assim, dados bárbaros revelados nesses últimos meses aí com relação à família Klein, o que gerou, obviamente, uma ampla repercussão pelos noticiários, porque a gente está falando aqui de pessoas ligadas aqui, o fundador, né, a família em si, né, o filho das Casas Bahia. Tudo bem? Vem comigo na tela. Aqui eu repito, né, o que eu usei para fazer a questão. Ele vai falar exatamente isso. Lembro que as Casas Bahia pertencem ao Via Varejo, né? Então é o grupo maior. Lembro aqui ainda que é a primeira ação civil pública que denuncia violência sexual, segundo aqui profissional da área, né, o presidente aqui do Centro Santo Dias, que atua nesse tipo de pauta. Saul é investigado pela polícia após 14 mulheres o denunciarem por estupro, cárcere privado, transmissão de doença venérea, além de outros crimes, e um esquema de exploração sexual que durou 15 anos. Aí vem um documentário, né, recentemente aí divulgado, que vai tratar exatamente dessa questão. O pai Samuel também agiu de forma similar e contra crianças, cara. Aí a gente está falando de um tema que ganha ainda mais alçada, né? Uma criança de 9 anos teria sido vítima aí do pai dentro dessa lógica de exploração sexual. Eu até tive que mudar a questão, porque inicialmente eu tinha feito com uma alternativa D diferente, que podia gerar recurso. Então eu coloquei recurso na minha questão, cheguei a mudar aqui, porque a D falava de exploração sexual. E como tem esse caso aqui, não é só assédio, é exploração, é violência sexual, são crimes como um todo, tá? Por isso que a certa é essa daqui, letra B. Bom, lembro ainda que esses 100 milhões, eles serão revertidos para campanhas públicas, né, caso realmente seja efetivado, para tratar aqui a proteção das mulheres, ampliando o debate, combatendo a violência de gênero. E a gente sabe que, cara, a ação, né, ela gera aquela ideia de que a empresa é responsável também. E é uma pauta, assim, exaustiva já, né, tratada de uma forma repetida, e que muitas vezes é banalizada. Por isso a importância de retomar aqui para chegar a respostas. Série documental do UOL mostra bastidores do esquema de abuso de Saul Klein, o empresário, então, acusado aí, né, de alimentar esse esquema, cara, degenerativo para a sociedade, né, por anos. Então não é uma coisa esporádica, né? Primeira vez que sai aqui é na reportagem O Harém do Príncipe do UOL Sport. Depois isso vai ganhando corpo. Nesse documentário aqui
São 5 mulheres, né, que participam, que foram entrevistadas. Existem imagens exclusivas e detalhes sobre como isso teria acontecido, tanto na violência física quanto psicológica. E aqui, gente, chegando até a arquitetar uma organização criminosa com funcionários que eram pagos para manter esse esquema nos imóveis, tanto em Barueri, da família, como em Boituva, né, em São Paulo. Então, cidades de São Paulo, havia toda uma trama aqui, né, para que isso realmente acontecesse. E esse documentário, ele explora tal situação dentro dessa questão aí, dentro dessa discussão. O que naturalmente, gente, é algo aqui de destaque, tá? Outro ponto importante, o Saul Klein, então depois dessas acusações, ele deixou a ferroviária. Cara, Ferroviária é um time, né, da cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Principal patrocinadora do clube, tem uma mulher na presidência, né, a Lupo. Então a Lupo é a principal patrocinadora, tem uma mulher. Enfim, o tema ganhou um amplo destaque, né, era um cartola que opinava em tudo do clube, tinha interferência no trabalho, enfim. E agora, né, depois desses desdobramentos, acabou deixando aí a influência, né, dentro do time de futebol da Ferroviária. Então, outra pauta que pode ser aproveitada aí dentro da prova. Tudo bem? Bora para a questão 2, pessoal. Pela primeira vez em 105 anos, a entidade terá uma mulher na presidência. Aqui, ó, representatividade feminina. Tá? A pauta também exaustivamente tratada em temas da atualidade. Helena Nader assumirá o triênio 22-25. Se considera uma pessoa privilegiada por ter tido tantas oportunidades na vida e por estar presidindo como mulher uma instituição centenária ao lado de uma diretoria da mais alta qualidade. A entidade em questão aqui é a Academia Brasileira de Ciências. Então, além de tudo, você está colocando aqui a mulher, né, o debate sobre o papel da mulher no ambiente educacional. Na dimensão científica, cara, hoje, 2022, existem mulheres com a limitação do acesso à educação. Pega lá o Talibã, o que acontece no Afeganistão. A gente tem ainda um debate que precisa ser estabelecido. Tá na tela? Sem educação não tem ciência, a Helena Nader defende. A biomédica, primeira mulher, lembra do fato inédito, né? A assumir a Academia Brasileira de Ciências, a ABC. Fácil de lembrar, né? Instituição de mais de 100 anos. Ela que é doutora em Ciências Biológicas pela Unifesp, Federal de São Paulo. Foi aprovada aí, né, pelo Conselho, pela Assembleia. Ela que assume, então, para esse triênio 22-25, se demonstrou extremamente feliz e alegre. Ela assume a cadeira do físico Luiz Davidovich. O químico Jailson Andrade, professor da Federal da Bahia, ocupará a vice-presidência. E ela já desempenhou papéis importantes aí, né? Foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Né? Lembro que esse tipo de marca impulsiona, né, a questão da participação das meninas, né, dentro do universo científico. E é co-presidente da Rede Interamericana de Academias de Ciências. Essa é a típica heroína que a gente não conhece, talvez não vê, né? Até sempre falo isso, que a gente tem que divulgar. Eu, como professor de colégio, sempre levo essas notícias para os meus alunos, para a galera ver, né? E discutir, problematizar tal questão. A ciência deve ser vista como contribuição social para tornar o país melhor. Nada melhor do que a gente pensar em um fortalecimento do discurso científico em tempos de negacionismo, né? Em tempos de movimentos que refutam a ciência. Está aqui a Helena Nader, figura então extremamente importante para a nossa realidade. Gente, essa daqui é aquele tema secundário, tá? Pode ser, a banca vai pegar ali e vai surpreender muitos. Pode ser que a banca pergunte o nome, até pode ser, mas não é muito comum, tá? Mas aqui é fácil, né? Você vai gravar aqui HN, pronto. Mas eu, particularmente, acredito ser muito mais pertinente o
a instituição aqui que ela assume a presidência. Tudo bem? Bora para 3, questão 3 na tela. Olha aqui, cara, mulherada dominando essa aula e que orgulho, né? Tomara que essa aula possa ser vista por muitas pessoas aqui do Brasil e do mundo. Cientista brasileira Angelita Gama, de 89 anos, professora emérita da Universidade de São Paulo, USP, entrou para a lista dos 2% de cientistas mais influentes do mundo. Cara, isso aqui é um feito brilhante, né? Um feito brilhante. Isso tinha que ser estampado nos principais noticiários, isso tinha que estar aí divulgado na imprensa, isso tinha que ter o debate na educação básica, isso tinha que ser, sei lá, alvo de todas as instituições sociais, família, escola, enfim. É a ciência no ponto mais alto. Angelita foi a primeira mulher a fazer faculdade de residência em cirurgia no hospital, ou melhor, fazer a residência em cirurgia, lá no HC, né, no Hospital das Clínicas da USP, além de ser considerada pioneira em diversas áreas. Ela atua em qual área? Cara, a vontade aqui de marcar virologia é muito grande, né? Não é hematologia, não é obstetrícia, não é neurologia. Ela atua aqui, pessoal, na área da coloproctologia. E inclusive aqui com pesquisas ímpares, né, de excepcional contribuição para a ciência. Aos 89 anos, médica da USP, está na lista das principais cientistas do mundo. Eu lembro aqui, gente, que nós estamos falando de uma lista idealizada pela Universidade de Stanford. Então é um reconhecimento, né, de alguém que, no auge dos seus 89 anos, por 7 décadas, esteve ligada à medicina. Primeira mulher a fazer residência. Fato, assim, de destaque. Chefiou aqui, foi a primeira a chefiar o departamento de cirurgia da USP. Hoje trabalha no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Qual que é a grande contribuição dela, gente? As pesquisas auxiliaram e revolucionaram o tratamento do câncer retal pelo mundo. Cara, então a gente sabe da ciência avançando no tratamento de diferentes tipos de câncer e aqui o câncer retal. A gente tem hoje um conhecimento científico, né, e da medicina, da fisiologia, graças à figura aqui da Angelita. Sensacional, super tema, né? Obviamente que a Angelita ou a Helena Nader são bem menos conhecidas do que outras figuras de outras áreas, né, da indústria do entretenimento, mas para a gente aqui, conteúdo para a prova, grava porque é importante. Até não vai confundir uma coisa com a outra, né? São duas figuras relevantes, cada uma na sua atuação. Bora para 4. O russo Dmitry Muratov anunciou nesta terça que vai leiloar sua medalha do Nobel para ajudar refugiados ucranianos. Muratov disse que vai compartilhar o produto da venda da medalha com refugiados, feridos e crianças. Cara, ele que ganhou o Nobel da Paz exatamente por atuar, dividiu o prêmio junto com a Maria Ressa das Filipinas, lembra disso? Prêmio de 2021. 2022 o prêmio sai lá em outubro, ele é anunciado. Então esse simulado é referente a abril, a gente não tem ainda. E a notícia que vem na esteira dos conflitos na Ucrânia. Automaticamente é algo de repercussão. Lembro que ele venceu exatamente por defender, né, no seu jornal a liberdade de imprensa e a Rússia, ele é um russo, né? A Rússia passa hoje por uma forte perseguição, né, tanto de canais quanto da imprensa livre do país. Vencedor do Nobel da Paz diz que foi atacado com tinta, que é uma notícia até mais recente. Ele teria sido atacado, compartilhou uma foto, enfim. Mas chama atenção aqui para o fato de que ele, né, até avançou aqui na crítica a esse sistema do Putin para criar aqui uma censura militar e impedir a imprensa de fazer o seu trabalho, né, dificultando aí o acesso à informação que já é muito característico da localidade. Está aqui então que ele revelou planos de leiloar, né, o objetivo é trazer aqui um auxílio para crianças e pessoas afetadas pela guerra. Por falar em crianças, eu trago esse dado aqui de 12 de abril. Gente, quase 5 milhões de crianças ucranianas fugindo da guerra. Num primeiro momento a gente não faz ideia, né, dos impactos desse dado, mas quando você começa a estudar um pouquinho mais, você avança, dá para entender lá a questão do acesso à educação. Sem contar danos irreversíveis na esfera psicológica que essas crianças carregarão, né, ao longo de suas vidas. E por isso o trabalho, por isso a atenção é extremamente importante. Dados aqui da Unicef,
Lembro que isso representa os quase 5 milhões, 2/3 dos quase 7 milhões e meio, cerca de 7 milhões e meio. Outro ponto, cara, impacto direto na aprendizagem no futuro de quase 6 milhões de crianças em idade escolar e 1,5 milhão de estudantes em níveis superiores. Algumas regiões mais afetadas, né? Como, por exemplo, a região do Donbass, onde está lá a cidade de Donetsk e Luhansk, que são duas áreas aí de cunho separatista. Tema muito interessante, né? A gente vai falar muito aqui, né? Você vai até acessar aqui na plataforma um simulado especial, um simulado extra, mais um simulado extra sobre conflitos no mundo. Lá eu trago algumas informações sobre a Ucrânia, mas eu trago também informações sobre outros conflitos. Segue comigo! Sobre o Afeganistão, assinale a alternativa incorreta. Gente, desde os simulados de 2021 eu falo que a gente precisa dar sequência aqui ao estudo sobre o Afeganistão, né? E esse estudo não cessará, pelo menos por hora. O Talibã anunciou a proibição do cultivo de narcóticos, já que o país é o maior produtor mundial do ópio. Sim, esse foi um anúncio recente feito aí pelas autoridades do país. Lembro vocês que quem está no comando é o Talibã, né? Um grupo fundamentalista. Talibã proibiu mulheres de viajarem de avião sem parente masculino? Sim, mais uma medida aí que ceifa direitos das mulheres. E a gente sabe que essa era uma preocupação desde o primeiro momento, né? Desde que o Talibã assume, a preocupação maior era essa, o retrocesso no direito de mulheres. Talibã adiou o retorno à escola para meninas afegãs acima da sexta série? Sim. Tanto é que até a ativista Malala, né, paquistanesa, que atua em favor do direito ao acesso à educação para as mulheres, ela se posicionou, né, prontamente, exatamente nessa ótica. É preciso olhar para as meninas, né? Meninas empoderadas seriam um risco para o Talibã, por isso esse tipo de comportamento. Talibã prendeu um apresentador de telejornal, além de bloquear conteúdos da Deutsche Brasil e BBC? Perfeito. Né? Também uma escalada aí de pressão, né, com relação a esses veículos de comunicação. Talibã rompeu laços com a China após a neutralidade no conflito da Rússia com a Ucrânia. Cara, não tem nada a ver aqui, né? Mistura um pouco do recorte da notícia, daquilo que é de fato relevante. E outro ponto, né? A China, desde um primeiro instante, se coloca num ponto aí de diálogo com o Talibã, que até chamou a atenção da comunidade internacional. Então, Talibã proíbe drogas, né? Como eu falei. Lembro que a violação aqui trará a destruição da colheita e, além disso, o infrator pode sofrer penas aí com base na Sharia, que é a lei radical islâmica. A norma aponta que produção, transporte de outros narcóticos também fica proibido. Lembro que o Talibã proibiu o cultivo da papoula, né, lá nos anos 2000. Lembro que o ópio no Afeganistão é um mercado pujante, né, e muitas pessoas cultivam, né, ainda que de modo ilícito, para, né, garantir a sobrevivência. Fontes do Talibã aí, junto à imprensa internacional, apresentaram afirmações de resistência a alguns pontos, né, um aumento aí de cultivo ilícito, e isso obviamente tende a gerar conflitos. Talibã proíbe mulheres de viajar de avião sem parente masculino. Lembro que essas restrições elas são as mais preocupantes, talvez a banca faça uma questão direcionada a esse recorte, né? Então, as empresas aéreas elas não permitirão, né, uma carta enviada aí aos funcionários da companhia aérea destaca que nenhuma mulher pode viajar em um voo local ou internacional sem um parente masculino. Agora, a dúvida, gente, é se isso vai valer para estrangeiras, né? Por quê? Porque as mulheres já estavam dentro do contexto local, né, proibidas de viajar sozinhas por estrada entre cidades, né, caso o trajeto superasse 72 quilômetros, mas existia a permissão para embarcar em voos. Agora a dúvida é se isso vale para mulheres estrangeiras. Bom, segundo a imprensa local, uma mulher afegã com passaporte americano foi impedida de embarcar em um avião. Né? Então isso já gera aí uma repercussão um pouco maior. Tudo bem? E aqui a reportagem fala mais uma vez das escolas. Aqui, serviço de inteligência fazendo operações contra emissoras de rádio, né, prendendo jornalistas. Aqui a interrupção da BBC, né, falei da BBC e da Deutsche Brasil. Aqui, ó, Deutsche Brasil e BBC, bloqueio por parte do Talibã. E sem contar aqui a emissora internacional americana Voice of America,
que também teve o seu sinal bloqueado. Gente, uma clássica perseguição à comunicação, né, informação, que é muito característico desses regimes, né, desses sistemas. Aproveito o ensejo para lembrar que a Deutsche Brasil também está proibida na Rússia e em Belarus, né? Então, no início de março, a Deutsche, o site, foi bloqueado na Rússia. Lembro que houve ainda a inclusão numa lista de agentes estrangeiros. No começo de março, o Belarus, né, o governo da Bielorrússia, classificou todo o material como extremista e até o logotipo da empresa foi caracterizado nesse sentido. Então, uma perseguição aí a esses canais é o que a gente assiste recentemente. Bora para a questão 6, muita cidade, muito nome. Aqui mesmo a gente já fez algumas questões, né? Tanto no simulado extra aqui sobre o conflito na Ucrânia, como em outros momentos, mas não dá para parar. Vamos lá fixar aqui para você não errar. A cidade a 60 quilômetros de Kiev voltou ao controle de ucranianos na semana passada, após dias de ocupação. Autoridades afirmaram que os soldados foram responsáveis pela morte de centenas de civis. Falam de mais de 400 aqui, né? Bom, aqui a acusação é de genocídio. Estou falando de Bucha. Bucha, tá na tela. Prefeito diz que 403 corpos de civis foram encontrados em Bucha. E aqui, esse ocorrido que vai gerar suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não vai me falar que é do Conselho de Segurança, tá? Investigadores ucranianos começam a exumar corpos de vala comum para chegar aqui a essa identificação. O regime russo fala que isso não passa de fake news, né? Não seria algo validado. Tá aqui, né? Putin disse que o massacre de civis em Bucha é uma farsa. É a guerra de narrativas que a gente sabe que existe também, né? O diálogo aí, as informações, como isso transita, é sempre algo de destaque, tá? Lembro que o presidente russo, ele fala de desmilitarização, chegou a falar até de desnazificação. Bom, e aí ele está acusando os Estados Unidos, né? Chegou a lembrar, relembrou que um suposto arsenal químico do Iraque foi o pretexto para a invasão do país pelos Estados Unidos. Então, aquela troca de farpas que a gente assiste. Aqui eu cito a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, uma ação proposta pelos Estados Unidos, exatamente aí. Né? Não é só por isso, óbvio, mas é que o ocorrido em Bucha impulsionou, exatamente por conta das violações, né? As mortes aqui de civis. Na votação, gente, aqui, ó, se você pegar aqui o Brasil se absteve, cara. Curiosamente, o Brasil se absteve. Foram 58 países que se abstiveram, 24 votaram contra a suspensão e a maior parte votou a favor. O governo brasileiro, né, afirma que até que se confirme, enfim, a gente não poderia se posicionar, mas assim, é algo meio que difícil pelos relatos e grande parte do que se noticia, você não chegar a uma constatação de violação de direitos humanos, não só em Bucha, como em outras localidades, né? Enfim, talvez esse tema se desdobre, né, há uma sequência de alegações e punições que podem, né, se agravar, a gente vai trazer no curso. Bora de Brasil aqui agora, temaço, tá? Tema de prova é aquele teminha que surpreende muitos. Aqui o espaço, né, decidiu hoje que a Lei Maria da Penha, que protege vítimas de violência doméstica, é aplicável a mulheres transexuais. Decisão unânime. Grave isso aqui também, tá? Sempre digo que em decisão da justiça, independente da instância, a banca gosta muito de... As bancas como um todo, né? Gostam muito de saber como que se deu a decisão. Além de inédita, é uma decisão unânime, que acontece unanimemente. Estou falando do STJ. Cara, eu, salvo engano, fiz essa questão no Instagram e o pessoal marcou em peso o STF, né? Decisão do STJ. Tá aqui então, em decisão inédita, a STJ valida a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans. Primeiro precedente em tribunais superiores. A gente já tinha decisões, né, em esferas inferiores da justiça aqui, mas agora isso tende a ser um julgado aí, né, característico da força para a proteção de pessoas trans. No caso analisado, uma mulher trans agredida pelo pai, que não aceitaria o fato dela se identificar com outro gênero, né? Lembra que a gente tem aqui o cis e o trans, né? Para não passar vergonha, pessoal.
Não vai passar vergonha no almoço em família. Cis, tenho o meu sexo biológico idêntico ao meu gênero, minha identidade de gênero. Trans, tenho o meu sexo biológico diferente da minha identidade de gênero. Né? Por isso que a gente tem a caracterização. Por unanimidade, a sexta turma então entendeu que o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que caracteriza a violência doméstica, como qualquer ação ou omissão, envolve, né, não apenas aspectos biológicos. Né? A gente está falando de uma questão que avança por um entendimento. Bom, o relator aqui do caso ressaltou que a causa transcende interesses individuais e que há 13 anos no Brasil há a estatística trágica do país que mais mata pessoas trans. Para o ministro, uma cultura patriarcal misógina explica bem isso. Aí vem um dado, né, de 140 assassinatos em 2021, que mostra um pouco da violência e da vulnerabilidade, né? Algo que é cultural, algo que traz aí uma questão comportamental, um tema que nas minhas aulas particularmente eu já falo há um bom tempo. Questão de cultura, essa questão é muito boa, hein? Vamos lá, ó. O Museu Inglês National Gallery, em Londres, alterou o título Dançarinos Russos do quadro do pintor francês Edgar Degas. A mudança se deu após o movimento nas redes sociais da galeria, que é um dos museus mais tradicionais do mundo. O título da pintura tem um ponto de discussão contínuo por muitos anos e abordado na literatura acadêmica. No entanto, houve um aumento no foco no mês passado devido à situação atual. Portanto, sentimos que era um momento apropriado para atualizar o título da pintura. Curioso, né? Uma atualização que vem por meio de protestos. E o novo título é o quê? Pode parecer tão óbvio que você não marcaria, mas é esse, ó. Dançarinos ucranianos. Então, em vez de dançarinos russos, diante desse contexto de guerra, a alteração aí do quadro. Tá na tela para vocês. Museu Inglês renomeia a obra de Edgar Degas para dançarinos ucranianos. E é interessante, né? A gente está falando de um pintor francês, então tem aqui, né? Bailarinos de Degas, uma boa sacada também. Bailarinos enamorados e envolvente, um negócio mais, né, romântico, etc. Tá aqui a obra, ó, a obra no seu formato original. Até as cores lembram aí de alguma maneira a bandeira. Aqui, né, a notícia foi divulgada pelo The Guardian. Lembro que isso vem depois de uma mobilização nas redes sociais, também muito importante a gente entender o engajamento da população, né? Aquele recorte relevantíssimo. Bora aqui, penúltima questão do simulado de número 13. Vem comigo na tela. Polêmico candidato de direita Rodrigo Chaves já grava que é de direita, tá? Porque as bancas gostam desses recortes. Venceu o segundo turno das eleições. Com a falta de interesse pela política, prevaleceu a escolha por um polêmico candidato, principalmente na dimensão das mulheres. Isso pode ser a questão da prova, ó. Chaves foi acusado de assédio sexual quando trabalhava no Banco Mundial entre 2008 e 2013, nos Estados Unidos. O economista nega qualquer responsabilidade, etc. Então a banca pode falar que ele foi eleito na Costa Rica, que é o país, cadê? Letra C, e pode perguntar isso, ó. Olha lá como a gente aproveita a questão para tudo, né? Quais as denúncias pesam sobre o histórico quando ele trabalhava no Banco Mundial? Aí vai ter corrupção, vai ter tráfico de drogas, aliciamento de menores, etc. Que a gente está falando assédio sexual. Rodrigo Chaves é eleito novo presidente da Costa Rica. Ele, gente, se define como centrista, tá? A bandeira dele é lutar contra a corrupção. Mas os posicionamentos, os apontamentos são de alguém de direita, tá? Ele é do PSD, foi eleito então, venceu o ex-presidente José Maria Figueres, que era do Partido da Libertação Nacional. E por que surpreende, né, a vitória do Rodrigo Chaves? Porque ele virou aqui, né? Ele estava em segundo lugar no primeiro turno e consegue aí vencer no segundo turno. Ele atuou por 6 meses como ministro da Fazenda do atual governo, do final de 2019 ao início de 2020. E antes tinha esse cargo aqui no Banco Mundial. O grande X da questão são essas denúncias de assédio sexual. Sempre um tema muito pertinente, tá? Aproveitei que a gente está falando da Costa Rica para trazer uma notícia aqui sobre um avião que se partiu ao meio. Provavelmente você viu o vídeo, né? E como não fiz uma questão ainda sobre esse tema, já coloca aqui e já garante, né, que a gente está falando da Costa Rica. Então, um avião de uma empresa alemã, DHL, se partiu ao meio num pouso de emergência. O avião, né, ele teria partido do aeroporto em direção a Guatemala,
teve que voltar por conta de problemas hidráulicos. É um modelo da Boeing, passou quase 1 hora no ar. Quando pousou, girou na pista e se partiu ao meio. A pista foi bloqueada, teve aquele protocolo de segurança, e os bombeiros informaram que a carga levada que a carga levada tinha resíduos perigosos, mas não detalharam o tipo de materiais. Só tinham 2, só o piloto e o copiloto, né, 2 pessoas na aeronave, elas passam bem, né, mas não custa aqui trazer esse tema. Enfim, não teve uma ampla repercussão, mas o vídeo chama muita atenção. É um vídeo bem feio, depois digita aí que você vai ver. Bora fechar o simulado de número 13. Em abril, o Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou mudanças no exame de ordem. Dentre as mudanças, foram acrescentadas 3 novas disciplinas obrigatórias. Olha que questãozinha legal, para a galera do direito, dá até frio na barriga, né? RLM, não, gente. Estatística, não faz isso. Para que mecanismos de tortura na OAB? Não tem necessidade. É desnecessário total. Ética, cidadania, ciências políticas e direitos humanos, não. Direito digital, internacional e direito... Nossa, bem massa isso aqui para confundir a cabeça, né? Bem legal mesmo. Mas não é. Direito eleitoral, financeiro e previdenciário? Sim, galera. Letra D. Então, constando aí nas próximas provas, né? Direito eleitoral, direito financeiro e direito previdenciário, mudanças no OAB, novas disciplinas e regras sobre o local de exame. Tem isso também, ó. Então foram incluídas previdenciário, eleitoral e financeiro. Primeira fase, por hora, né? O debate quanto à inclusão na segunda fase vai acontecer num novo processo. Essa inclusão se deu em razão da inserção de matérias na matriz curricular dos cursos e que não há previsão para um aumento do número de questões. Eles vão remanejar, né? De alguma maneira, vão continuar com o mesmo número, mas remanejando aí as questões. Outra regra que mudou, gente, o exame poderá ser realizado em qualquer estado por livre escolha do candidato e cai a regra que limitava a escolha do local de prova ao domicílio eleitoral ou local de conclusão de curso. Então, uma maior flexibilidade, né, dentro dessa questão mais engessada aí de protocolos de realização mesmo da própria prova em si. O exame e a deliberação quanto aos recursos seguem unificados nacionalmente. A mudança, então, não quer penalizar bacharéis em direito que queiram prestar a prova em um local e que não almejem exercer a profissão. Vem aí uma diretriz do artigo 10 do Estatuto do OAB. Galera, mas a questãozinha aqui de atualidade seria essa, né? Acho que esse lance de flexibilizar a realização de prova é, em tese, menos relevante aqui do que as questões. Fechamos aqui o simulado de número 13. Bora seguir aqui com tudo na nossa preparação. Muito conteúdo para vocês. A gente se encontra no próximo simulado 14, simulados extras. Lembra sempre de acompanhar aqui a correção em PDF dos simulados, com os mnemônicos, o resumo do simulado, né, também em PDF. E não deixa de assistir às aulas Bizus. Aula Bizu do mês, resumo do mês. Não deixa de acompanhar o material PDF do resumo do mês. Cara, é para não escapar nada. Trabalho de formiguinha, a gente vai comemorar juntos a sua aprovação. Beijo no coração, tchau, valeu.